Satisfação em revê-los. O assunto de hoje é a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova aí o Plano Nacional de Educação, né, o PNE, e dá outras providências. Lembrando que o Plano Nacional de Educação, ele é decenal, portanto, vai de 2014 a 2024. 10 anos de PNE. Lembrando aí que a presidenta da República, na época, em 2014, era a presidenta Dilma Rousseff, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. O artigo 1º é aprovado o Plano Nacional de Educação, PNE, com vigência por 10 anos, a contar da publicação desta lei, na forma do anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 214 da Constituição Federal. Artigo 2º, são diretrizes do Plano Nacional de Educação. Guarda bem, pessoal. Primeiro, erradicação do analfabetismo. Segundo, universalização do atendimento escolar. Terceiro, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Quarto, melhoria da qualidade da educação. Quinto, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Sexto, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Sétimo, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Oitavo, estabelecimento da meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto, PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. Nona diretriz, valorização dos profissionais da educação. 10ª diretriz, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Então, aí são 10 diretrizes do Plano Nacional de Educação em seu artigo 2º. Importante a gente salientar aí com vocês que as metas previstas no anexo desta lei deverão ter como referência o PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o Censo Demográfico e os Censos Nacionais da Educação Básica e Superior mais atualizados, disponíveis na data da publicação da lei, que diz aí o artigo 4º. Em seu parágrafo único, ele diz que o poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 a 17 anos com deficiência. Aqui no detalhe nós temos aí o artigo 5º, né, que diz que a execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizados pelas seguintes instâncias. O primeiro item aí é o Ministério da Educação, que é o MEC. Depois, o segundo item é a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Terceiro item é o Conselho Nacional de Educação, que é o CNE. E o quarto item, o Fórum Nacional de Educação, né? Obedecendo essa hierarquia. E o parágrafo 1º, ele diz que compete ainda às instâncias referidas no caput. Primeiro, divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações dos respectivos sítios institucionais da internet. Segundo, analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas. Terceiro, analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. Parágrafo 2º aí, ele é bem claro, que diz que a cada 2 anos, ao longo do período de vigência deste Plano Nacional de Educação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento aí das metas estabelecidas no anexo dessa lei, com informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito nacional, tendo aí como referência os estudos e as pesquisas de que trata o artigo 4º, sem prejuízo de outras fontes, né, em informações relevantes. Ainda estamos aí no artigo 5º, falando da execução do PNE, o cumprimento de suas metas. E aí o seu parágrafo 2º, vamos reler, né?
que diz que a cada 2 anos, ao longo do período de vigência do PNE, é eleito aí o INEP, né, que vai publicar estudos para aferir evolução no cumprimento das metas estabelecidas, né, com informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de se trata o artigo 4º, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes. Ainda o parágrafo 3º aí do artigo 5º, que diz que a meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do PNE e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. E o parágrafo 4º ainda do artigo 5º, que diz que o investimento público em educação a que se refere o inciso 6º do artigo 214 da Constituição Federal e a meta 20 do anexo desta lei engloba os recursos aplicados na forma do artigo 212 da Constituição Federal e do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como os recursos aplicados nos programas de expansão da educação profissional e superior, inclusive na forma de incentivo e isenção fiscal, as bolsas de estudos concedidas no Brasil e no exterior, os subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil e o financiamento de creches, pré-escolas e de educação especial na forma do artigo 213 da Constituição Federal. Ainda aí o parágrafo 5º do artigo 5º, que diz que será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do artigo 212 da Constituição Federal, além de outros recursos previstos em lei, a parcela da participação no resultado ou da compreensão financeira pela exploração de petróleo e de gás natural, na forma de lei específica, com a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista no inciso 6º do artigo 214 da Constituição Federal. O artigo 6º aí, dizendo que a União promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o fim do decênio, ou seja, até 2024, né? Precedidas de conferências distrital, municipais, estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nesta lei no âmbito do Ministério da Educação. O parágrafo 1º aí diz que o Fórum Nacional de Educação, além da atribuição referida no caput, primeiro, acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de suas metas. Segundo, promoverá a articulação das conferências nacionais de educação com as referências regionais, estaduais e municipais que as precederem. O parágrafo 2º ainda do artigo 6º diz que as conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo de 4 anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PNE e subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente. O artigo 7º diz claramente que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e a implementação das estratégias objeto deste plano. Em seu parágrafo 1º, diz que caberá aos gestores federais, estaduais ou municipais e do Distrito Federal a adoção das medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas nesse PNE. Em seu parágrafo 2º, diz que as estratégias definidas no anexo desta lei não elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca. Em seu parágrafo 3º, os sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios criarão mecanismos para o acompanhamento local da consecução das metas deste PNE e dos planos previstos aí no artigo 8º. Parágrafo 4º do artigo 7º, haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de educação escolar que necessitem considerar territórios étnicos educacionais e a utilização de estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada a essa comunidade. Parágrafo 5º do artigo 7º. Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios.
Parágrafo 6º, o fortalecimento do regime de colaboração entre os Estados e respectivos municípios incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação em cada Estado. Parágrafo 7º e último, o fortalecimento do regime de colaboração entre os municípios dar-se-á, inclusive mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da educação. Artigo 8º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 ano contado da publicação desta lei. Parágrafo 1º. Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que, primeiro, assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Segundo, considere as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural. Terceiro, garanta o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. E o quarto item, promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. Enquanto o artigo 8º fala da adequação dos planos em consonância com as diretrizes, metas e estratégias, tá? O artigo 9º diz que os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando aí a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação no prazo de 2 anos contado da publicação desta lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade. O artigo 10º diz que o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar aí sua plena execução. O artigo 11 do PNE diz que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, constituirá a fonte de informação para avaliação de qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino. Em seu parágrafo 1º, diz que o sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá, no máximo a cada 2 anos. Primeiro, indicadores e rendimento escolar referentes ao desempenho aí dos estudantes apurado em exames nacionais de avaliação, com participação de pelo menos 80% dos alunos de cada ano escolar, periodicamente avaliado em cada escola, e aos dados pertinentes apurados pelo Censo Escolar de Educação Básica. Segundo item, indicadores de avaliação institucional relativos a características como o perfil do alunado e do corpo dos profissionais da educação, as relações entre a dimensão do corpo docente, do corpo técnico, do corpo discente, a infraestrutura das escolas, os recursos pedagógicos disponíveis e os processos da gestão, entre outras relevantes. E o parágrafo 2º aí, do artigo 11 diz que a elaboração e a divulgação de índices para avaliação da qualidade, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que agregue os indicadores mencionados no inciso 1º do parágrafo 1º, não elidem a obrigatoriedade de divulgação em separado de cada um deles. Parágrafo 3º. Os indicadores mencionados aí no parágrafo 1º serão estimados por etapa, estabelecimento de ensino, rede escolar, unidade da federação e em nível agregado nacional, sendo amplamente divulgados, ressalvada a publicação de resultados individuais, indicadores por turma, que fica admitida exclusivamente para a comunidade do respectivo estabelecimento e para o órgão gestor da respectiva rede. Parágrafo 4º diz que cabem ao INEP a elaboração e o cálculo do IDEB e dos indicadores referidos no parágrafo 1º. E o parágrafo 5º diz que a avaliação de desempenho dos estudantes em exames referidas aí no inciso 1 do parágrafo 1º poderá ser diretamente realizada pela União ou mediante acordo de cooperação pelos Estados, pelo Distrito Federal, nos respectivos sistemas de ensino e de seus municípios,
caso mantenham sistemas próprios de avaliação do rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodológica entre sistemas e o nacional, especificamente no que se refere às escalas de proficiência e ao calendário de aplicação. O artigo 12 diz que até o final do primeiro semestre do 9º ano de vigência do PNE, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, sem prejuízo das prerrogativas deste poder, o projeto de lei referente ao Plano Nacional de Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio. O artigo 13, que diz que o poder público deverá instituir em lei específica, contados 2 anos da publicação desta lei, o Sistema Nacional de Educação responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração para a efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. E o artigo 14 diz que esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, 25 de junho de 2014, 193º ano da Independência e 126º ano da Proclamação da República. Importante guardar a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, aprovando o Plano Decenal da Educação, o PNE, com vigência de 2014 a 2024, É um plano com vigência de 10 anos, contando da publicação dessa lei. Importante o artigo 2º, falando das diretrizes do Plano Nacional de Educação, especialmente para a erradicação do analfabetismo, E também nós temos aí o artigo 5º, falando da execução e o cumprimento dessas metas, que é objeto de monitoramento contínuo de avaliações periódicas, realizados aí pelo Ministério da Educação, pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Fórum Nacional de Educação. Isso é importante que a gente saiba, conhecimento para a vida. Lembrando que o artigo 7º, importantíssimo, que o país todo, União, Estado, Distrito Federal, municípios, tem que atuar em regime de colaboração para alcançar essas metas e a implementação de estratégias que são objetos desse plano, Então é importante uma mobilização federal, uma mobilização nacional para alcançar essas metas, previstas aí no Plano Nacional de Educação, com vistas à qualidade de ensino em nosso país, que ainda encontra-se de forma bastante precária em vários lugares. Olha aí o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 8º, que diz que promover a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. É uma mobilização de Estado e comunidade para a melhoria da qualidade do ensino em nosso país. Para que o Plano Nacional de Educação ele tenha vigência, ele funcione, é preciso que a gente fomente, é preciso que a gente, sociedade civil, todos como co-participantes do sistema de educação, nós fazemos parte disso, A gente acompanhe minuciosamente, acompanhe a execução desse plano, Inclusive, indo bater no poder público, bater nas portas do poder público, para que essas diretrizes sejam cumpridas, sejam colocadas em seus planos de governo. O anexo dessa lei, ela fala das metas e estratégias, que são assuntos para uma próxima aula. Até mais, pessoal, nos vemos na próxima aula.